Estão prontos para ouvir a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, por gentileza. Livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 5. Jó 42, 5. Amém? Todos acharam? Jó 42, 5. Vou esperar os irmãos para que todos acompanhem a leitura desse texto. Diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos orar? Peça agora para que Deus fale ao teu coração. Peça agora para que o teu coração seja uma terra boa, uma terra fértil, para que essa palavra que acabamos de ler e todas as demais palavras da parte do Senhor possam crescer no teu coração como uma semente que boa ela é e possa frutificar tudo que Deus tenha para a sua vida, para a sua família, para a nossa igreja e para aquilo que Deus tem preparado para nós. Comece agora a orar. Ore pela sua vida, ore pela sua família, ore por mim, ore pela nossa igreja. Amado Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e te pedimos, venha sobre as nossas vidas. Ó Espírito Santo, venha sobre a Tua igreja, venha sobre a minha vida, que as Tuas palavras estejam nos meus lábios e em todo o meu refletir e meditar e compartilhar com a Tua igreja, que essas palavras sejam ungidas pelo Teu Santo Espírito e que, ó Deus, diante, ó Deus, do poder da Tua palavra, do poder do Teu Santo Espírito, que haja luz do Senhor nos corações e nas mentes, e uma iluminação tamanha venha sobre nós, para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, para que possamos praticar, para que possamos viver e assim frutificar tudo o que Tu tens reservado para cada um de nós. O salmista disse que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Essas palavras do salmista são sábias e pertinentes a nós todas as vezes que nos reunimos para ouvir a Tua palavra, para compartilhar aquilo que Tu, ó Deus bendito, tem reservado para essa igreja local. Agora, Deus, não deixa com que as mentes fiquem dispersas, que os pensamentos flutuem, que haja desatenções. Pelo contrário, que toda mente esteja cativa ao Senhor, que o Teu Santo Espírito ache morada nas mentes e nos corações, nos sentimentos e no corpo de cada um que me ouve nessa noite. Abençoa a Tua igreja, abençoe a minha vida, abençoe a minha família, abençoe esse aprisco que é Teu, Senhor. Tu és o nosso pastor supremo e nós somos ovelhas do Teu pastoreio. Somos mais um rebanho Teu, ó amado Mestre, e pedimos-te, fala conosco, ensina-nos, guia-nos, liberta-nos, ajude-nos, esclarece-nos, porque somente pelo Teu poder e pela Tua virtude podemos caminhar uma vida abençoada. É assim que queremos viver, uma vida de louvor a Ti, uma vida de serviço a Ti, uma vida realmente Te glorificando, Te exaltando e desfrutando da Tua presença em todas as áreas da nossa vida. Sê conosco nesse instante, sê conosco ao irmos para a nossa casa, sê conosco nas nossas atividades diárias, desde o dormir, do acordar, do trabalhar, do estudar, do se divertir, do se exercitar. Ó Deus, que a Tua presença seja abundante na nossa vida, para a glória,
honra, louvor do teu nome para a nossa alegria. É assim que oramos e pedimos, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Na semana passada eu iniciei uma mensagem chamada Comunhão com Deus, tudo o que eu preciso. E naquela reflexão eu falei que quando temos comunhão com Deus, essa comunhão, essa intimidade com Deus, ela molda, ela cria uma nova forma em toda a nossa vida, em todos os nossos estilos e maneiras de viver. Essa comunhão, essa intimidade que desfrutamos com Deus na igreja e fora da igreja vai moldando-nos, vai criando em nós uma nova natureza, e essa natureza vai nos condicionando a um novo estilo de vida. Um estilo de vida realmente marcado de intimidade, marcado de comunhão e marcado de experiências com Deus. E em segundo lugar eu falei também que nunca existiu um filho de Deus ou uma filha de Deus que realmente fosse grandemente aprovado por Deus, que tenha em algum momento da sua vida negligenciado a comunhão íntima com Deus. Na pauta de cada filho de Deus, no diário, como uma regra áurea, todo filho de Deus aprovado sempre nutriu o seu coração, sua alma e seu espírito com muita comunhão com Deus. E por essa razão, eles se tornaram pessoas aprovadas por Deus. E ali disse sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre Moisés, sobre a vida de Davi e tantos outros. E hoje eu gostaria de dar continuidade nessa reflexão, nessa mensagem. Porque essas palavras de Jó são palavras de alguém que já vivia em comunhão com Deus, mas que ampliou essa comunhão. Você quer ampliar a sua comunhão com Deus? Eu quero acreditar que em cada momento da nossa vida é possível termos experiências maravilhosas com Deus e que sempre vão aumentando e ampliando essas experiências. Aquilo que um dia foi de uma forma maravilhosa, hoje pode ser também tão maravilhoso quanto ou mais maravilhoso. E no amanhã, semelhantemente. Por quê? Porque assim como o amor, ele sempre nos acrescenta e jamais nos completa, a comunhão com Deus e a intimidade com Deus, ela sempre nos acrescenta e jamais nos torna pleno. Você nunca vai ver uma pessoa dizer: eu já tive toda a comunhão com Deus possível e imaginável, e eu não preciso mais de comunhão e intimidade com Deus, porque eu já atingi o meu máximo. Nunca. Até porque se alguém chegar a esse ponto de o máximo, possivelmente passe dessa vida, e assim como Enoque, e que o texto sagrado diz que ele andava com Deus, ele vivia com Deus, e era uma relação tão íntima com Deus, e a Bíblia diz: e Deus o tomou para si. Olha que fantástico. Enoque foi uma dessas poucas pessoas do universo. Eu digo universo porque da história universal e quem sabe de uma história maior que a gente possa imaginar. Foi uma das poucas pessoas que desfrutava tanto de uma comunhão com Deus de primeira mão e de uma amizade, de uma interação tão maravilhosa, que a Bíblia diz que Deus o toma para si. Dá a ideia que Deus falou: filho, é tão bom, são palavras minhas, tá, essa. Eu imagino que Deus estava como que dizendo assim para Enoque: filho, é tão bom a nossa relação, é tão boa a nossa amizade, é tão boa a maneira que você me serve, me adora, que eu vou antecipar a sua vida e vou te trazer logo para cá, e você
de presente não vai precisar passar por aquilo que a maioria passa, que é a morte. Eu vou te arrebatar. Foi isso que aconteceu com Enoque. A Bíblia diz exatamente isso. A vida de Enoque é uma vida de alguém que tem pouco registro nas páginas da Bíblia. Você não tem muita matéria-prima de literatura sagrada sobre Enoque. Não tem. Gênesis e o livro de Judas. 2 livros apenas. E partes ainda. Versículos apenas. Ou seja, o conteúdo literário das histórias, dos feitos de Enoque são poucos. Mas eu quero te dizer, olha como Deus age. É pouco o conteúdo literário, mas é abundante a maneira em que Enoque viveu em comunhão e intimidade com Deus. Quer ter comunhão com Deus? Você deseja crescer em comunhão com Deus? Então eu quero ler mais um texto sagrado. Lucas 17, 21. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Todos acharam? Diz assim: nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos ler o 20 e o 21 de novo, para você entender melhor? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Estão entendendo? Perguntaram, quando que vai vir o reino de Deus? Quando que o governo do Messias, quando que o governo de Deus será estabelecido na terra? E aí Jesus disse, olha, esse reino não vai ser algo aparente, visível, físico. Versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Diga para o irmão que está aí do teu lado, olha, o reino de Deus está dentro de você, meu irmão. Glória a Deus. O reino de Deus está dentro de você, amado. Pode dizer para os irmãos, diga, o reino de Deus está dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. O que isso tem a ver com comunhão, pastor? O que isso tem a ver com intimidade? Tem tudo a ver, amado. É claro que Jesus estava dizendo aqui de forma temporal, tá, irmãos? É óbvio que um dia o reino de Deus vai chegar no cosmo. É óbvio que um dia o governo do Eterno vai ser estabelecido, é por isso que Ele criará um novo céu e uma nova terra. Isso é óbvio. O que Jesus estava querendo dizer aqui era o seguinte, que muitos estavam aguardando esse reino, e como ele não chegava rápido, estavam ali como que desanimando. E aí Jesus está dizendo, olha, não fique preso ao que é visível. Tem uma coisa muito maior do que o que é visível. É porque o reino de Deus já está dentro de vocês. Essa palavra, Jesus estava dizendo aos fariseus, mas ele estava querendo dizer o seguinte, olha, todo ser humano já foi criado por Deus e tem nele a imagem e a semelhança de Deus, o imago Dei. Logo, uma centelha do Eterno já está dentro dessa pessoa, mesmo quando ela está em pecado. Por isso que Jesus estava respondendo aos fariseus, olha, o reino de Deus já está aí. Irmãos, uma coisa que acontece sobre todos nós, há uma inquietação da nossa alma, sobre a eternidade, sobre para onde eu vou se eu morrer, como eu
estou indo diante de Deus. Isso é um fato. Agora, preste bastante atenção nisso. O diabo, ele tenta anular essa voz na nossa consciência. Porque na hora que o inimigo consegue anular essa voz na nossa consciência, nós vivemos como se o inferno não fosse existir. Aí eu digo, mas e aí? O inferno não vai existir? Claro que vai. Não é o fato de anular uma verdade que ela deixa de existir. Jesus estava dizendo isso aos fariseus, mas automaticamente ele estava dizendo também a todos aqueles que estavam ao redor dele, que eram os discípulos. Você, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você sabe, o reino de Deus está dentro de você. E você sente isso. E eu sei que você, como eu, não entendemos isso. Como pode o reino de Deus, esse reino espiritual, esse reino de amor, esse reino de santidade, de poder habitar dentro de mim, pecador? Possivelmente nós não tenhamos uma resposta para isso satisfatória. A única resposta é: Deus assim quis fazer, quis realizar, e é um fato real. E a gente sabe disso e valida isso não por nós, nem pelas nossas virtudes, nem pela nossa autojustiça, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que trabalha na nossa vida. E os feitos de Deus, e os sinais de Deus, e a alegria do Espírito Santo, e a paz que excede todo entendimento, e os frutos do Espírito autenticam isso, e a gente diz: louvado seja o Senhor, porque quis salvar a mim, pecador. O reino de Deus está dentro de você, irmão. O reino de Deus está dentro de mim. Nessa noite eu quero falar que quando tenho uma verdadeira comunhão com Deus, uma verdadeira intimidade com Deus, eu compreendo as suas chaves eternas, os seus códigos eternos, os seus segredos e os seus mistérios. Eu noto a sua real presença em tudo e desfruto de um chamado diante de Deus e diante dos homens com um doce consentimento divino. Mesmo quando a nossa terra ela é árida, mesmo quando passamos por um deserto, ou mesmo quando estamos vivendo num grande palácio, a presença do Senhor é real sobre a nossa vida. Ó, irmão, em nome de Jesus, eu quero compartilhar com os irmãos algo interessante. Enquanto eu degustava e orava em cima dessa palavra essa semana, o Senhor ele me fez refletir uma coisa. Porque algumas pessoas discernem mais da presença de Deus e outras não. Porque algumas pessoas desfrutam dessa comunhão e outras não. Tem hora que a gente chega até a dizer: não, fulano é escolhido por Deus, e ele é assim. Eu costumo rir muito no meu coração, é claro que não uma risada de deboche, mas quando alguém chega assim: ô pastor, principalmente o não crente, né? Ô pastor, ora aí, porque o senhor é assim com Deus, o senhor, eu sei que quando o senhor fala e tal. E aí eu, por dentro, assim, eu dou aquela risada falando: se você soubesse que esse privilégio é seu também, filho. Esse privilégio é nosso, é de todo aquele que clamar, todo aquele que pedir, todo aquele que suplicar. Mas por dentro eu dou essa risada e, claro, e ali me posiciono, e depois prego, depois discipulo e falo do amor de Deus. Mas por quê, irmãos? Porque a presença de Deus ela é real. Porque para a vida de alguns ela é mais real. Será que é porque aquele irmão ele é melhor do que o outro? Não. Será que o outro ele é mais escolhido por Deus e porque tem um cabelo mais bonito, tem uma voz mais bonita, tem uma reflexão mais apurada, tem uma mente brilhante? Será? Não, nada disso. Nada. Olha que interessante. Guarde essa frase, guarde esse pensamento. Práticas espirituais, exercícios espirituais, rituais espirituais. Guarde esse pensamento, que eu vou explicar um pouco para você. Abra comigo agora a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24. João 4, 24. Olha que interessante.
A partir do versículo 23, Jesus aqui falando com a mulher samaritana, ele disse assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é Espírito. Vou ler novamente. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Você e eu somos Espírito? Sim. Mas nós estamos numa dimensão diferente. Somos um ser espiritual, porque nascemos de Deus. Fomos criados por Deus. E é o nosso ser espiritual que se relaciona com o Espírito Santo de Deus, que nos assemelha a Deus. Mas temos uma alma e habitamos num corpo. Agora, olha que interessante. Possivelmente, você nunca, ao conversar com o irmão, você notou o espírito do irmão. No máximo que você percebe, ou eu, é a alma. A alma do irmão está angustiada. A alma dele está aflita. Porque nós estamos em que dimensão? A dimensão do corpo. Oh, como você está bonita hoje, irmã. Pintou o cabelo. Oh, irmã, né? Está mais fortinha, né? Está mais fortinha. Ô, irmão, que é isso? Que cabelo é esse? Por que a gente nota isso? Porque isso é o que a gente é exercitado desde quando nós nascemos, que é essa dimensão física, real. Mas a gente não nota o espírito do irmão. A gente começa a ter uma dimensão do espírito do irmão depois que o nosso espírito foi despertado pela conversão. O Espírito de Deus agora atua em nós. E quando o Espírito de Deus está sobre um irmão, o teu espírito testifica que o que está sobre o irmão é o Espírito Santo de Deus. Então a gente começa a ter uma experiência espiritual com Deus e com os irmãos. O espírito do irmão pertence ao irmão, como o seu corpo e como a sua alma. Mas o Espírito de Deus repousa sobre todos nós. E notem como é maravilhosa essa interação. É por isso que Paulo fala que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Porque a mente humana não consegue compreender essa dimensão. Porque é uma dimensão invisível. Entre os universitários usa-se muito a expressão metafísica, ou seja, além do que é físico. Além do que é físico, metafísico. Essa é uma linguagem muito pertinente e contemporânea nossa, da pós-modernidade, porque muita coisa é metafísica. Sinais de rádio, sinais de celulares e tantas outras tecnologias são metafísicos. Nós não vemos e estão passando sinais aqui. Então, nós sabemos que isso é real, que isso existe, ou seja, está além do visível. Mas isso não é nada novo. Aliás, preste bastante atenção, tudo nasceu no mundo espiritual. Deus é Espírito. A eternidade é o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual de Deus, um dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo quis criar o cosmos, os planetas, o universo, as galáxias e o planeta Terra, e quis criar o homem para que o homem o adorasse. Aleluia! Glória a Deus, é assim. Em outras palavras, nenhuma novidade. Por quê? Porque somos um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. E o único espírito que nós podemos receber na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Mais nenhum outro espírito. Dessa dimensão nascem os espíritos malignos, ou os anjos caídos que se rebelaram, seguindo a Lúcifer, a Satanás. Mas aí é outra questão. Mas voltando, olha que interessante, irmão. Por que eu estou falando tudo isso? Olha que interessante, olha que fantástico.
Estamos falando aqui, qual que é o nosso tema? Nosso tema é ter comunhão com Deus, é ter uma verdadeira intimidade com Deus, e é compreender as chaves do reino de Deus, é compreender os códigos de Deus, é compreender os segredos e os mistérios de Deus, porque dessa forma notamos que a sua presença é real, dessa forma sentimos a sua doce presença, o seu consentimento em qualquer momento da nossa vida que vivemos. Olha só que interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve, durante essa semana, preguei semana passada, foi maravilhoso, eu sei que foi um presente de Deus a todos nós. Eu preguei sobre quero ter intimidade, quero ter comunhão com Deus, mas eu queria te fazer uma pergunta íntima, não precisa de levantar a mão nem de responder alto. Responda no seu coração. Você teve experiências com Deus? Você teve intimidades com Deus? Você teve momentos marcados por Deus de forma maravilhosa? Eu espero que sim. De todo o meu coração eu espero que sim. Se você, no seu coração, está dizendo que sim, possivelmente você fez uma das coisas que eu vou falar agora. Possivelmente. Possivelmente você pegou alguma dessas chaves espirituais, algum desses códigos, algumas dessas ferramentas, e nem sabia disso. E é por isso que você teve experiência com Deus. Hoje eu vou tentar, nessa mensagem, te explicar um pouco mais como entender. Porque esse assunto de comunhão com Deus parece algo muito clichê. Você tem comunhão com Deus? Aí a pessoa, claro que sim, Deus não sai da minha mente. Sim. Vou te dizer uma coisa, parafraseando nosso querido Tiago, irmão de Jesus, na sua carta. Ele pergunta, você crê em Deus? E ele mesmo responde, faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. Quero te dizer que o diabo, Satanás, não esquece de Deus em nenhum momento. Deus é a pauta dele, é o grande inimigo dele. E agora eu te pergunto, e aí? Porque ele pensou em Deus, porque ele se lembrou de Deus, e ele vive o tempo todo, 24 horas por dia, diferente de mim, de você que precisamos dormir e desligar. O diabo não precisa, nem os demônios. Eles não se esquecem do seu arqui-inimigo. Aí eu te digo, eles têm comunhão com Deus? Claro que não. Porque eles não têm essas chaves, eles não têm esses códigos. Eles não desfrutam mais disso porque eles abandonaram. Olha que interessante. Pensar. Quantas são as pessoas que dizem assim, eu penso em Deus, logo eu tenho comunhão. Não. Pensar já é algo bom, mas esse gatilho só é acionado quando a gente realmente pratica algumas coisas. E é por isso que eu disse para vocês há pouco, guardem essa frase, esse pensamento. Práticas espirituais, exercício espiritual, rituais espirituais. Que eu disse há pouco, lendo o texto lá de João 4. Deus é? Ele procura adoradores. Ele busca que adorem Ele em que dimensão? Ou seja, tem que ter uma sintonia segundo o critério dele, porque eu posso cantar, e cantar até um louvor. Estou adorando a Deus? Não necessariamente. Porque a minha adoração, para chegar no céu, tem que ser em espírito e em verdade. Olha que interessante. O que distingue um músico e um adorador? É que ele canta. E o adorador? Ele adora em espírito e em verdade. Notem, olha os códigos, olha a dimensão. Tem que ter uma relação espiritual. Continuando essa linha de raciocínio, irmãos. Olha só que interessante, que pérola Deus me fez entender para passar para vocês. Para que tenhamos contato com esse ser espiritual que é Deus, é imprescindível que entremos também em que mundo? No mundo físico, esse que a gente habita? Não, no mundo espiritual que Deus habita. E assim, quando eu entro no mundo espiritual de Deus, então eu passo a ter experiência e comunhão com Ele. Sabe aquela ideia do híbrido? Sabe o que é o híbrido? Sabe um jipe híbrido? Ele está aqui no meio do mato, de repente tem uma lagoa, ele flutua na lagoa. É híbrido, ele vira barco, ele é híbrido.
Ó, meu irmão, eu quero te dizer, você é híbrido, você vive essa vida física, mas você também entra num outro lugar. Qual é? Os mares de Deus, o mar do Espírito. Aleluia! Isso é fantástico, irmãos. Estou falando isso para te fazer entender como que eu tenho comunhão com Deus, se eu só vivo na dimensão do hoje, do aqui e do agora. Aí eu digo, não vai ter comunhão com Deus. Talvez essa pessoa, esse irmão, essa alma, ela pensa sempre no seu coração. Não, eu preciso buscar a Deus. Eu lembro de Deus. Deus está nos meus pensamentos, na minha consciência. Deus cobra que eu busque. Deus deseja tudo isso de mim. Aí eu digo, tá bom, mas e aí, você o faz? Ele, não, mas Deus sabe da minha intenção. Aí eu digo, quem sabe foi daí que sai aquele adágio popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Porque, então, pastor, vamos lá, como que eu aciono esse mundo espiritual? Como que eu aciono isso? Nós acionamos esse mundo espiritual por meio de comportamentos, por meio de disciplinas e por meio de práticas espirituais. Notem, Deus, Criador do céu e da terra, Ele cria um planeta, mas Ele nos cria híbrido. E Ele diz o seguinte, olha, vai lá e trabalhe, vai lá e viva, cuida da terra, faça tudo o que você tiver a fazer, mas lembre-se, você não só está nesse mundo físico vivendo em função do que você vê, porque eu sou espírito e eu estarei com você, você não me vê, mas o reino de Deus está dentro de você. E agora, para você ter contato comigo, você tem que literalmente pausar o seu mundo físico, o seu horário, e projetar durante algum tempo agora uma atenção aonde? Nas coisas espirituais. Aí sim, com esse comportamento, com essa disciplina, você passa a ter experiência com o Todo-Poderoso. Você já ouviu aqueles irmãozinhos com a fé bem simples? Que mal sabe ler e escrever, fala assim, eu não sei, eu vou para a igreja, é uma bênção. Eu vou orar com os irmãos e não sei, mas é uma bênção. Toda vez que alguém lê a Bíblia para mim, porque eu não tenho muita leitura, mas o irmão lê a Bíblia para mim, ou eu leio um pouquinho, é uma bênção. O que esse irmão está fazendo, amados? Ele está acionando as chaves, os códigos espirituais, e por isso ele passa a ter experiências com Deus. Irmão, eu quero te fazer refletir isso. Deus é espírito, o mundo de Deus é um mundo espiritual. Para que tenhamos comunhão, intimidade, a gente precisa acionar. E é por isso que Deus deixou para nós o quê? Deixou a oração. Porque quando a gente gasta um tempo em oração, a gente pausa o nosso relógio físico e diz, nos próximos minutos, nos próximos segundos eu vou dedicar toda a minha atenção a Deus. E é nessa hora que o nosso exercício espiritual começa a ser um exercício crescente e Deus começa a nos abençoar poderosamente. Quando lemos a Bíblia, a mesma coisa. Você não consegue ler a Bíblia fazendo comida, consegue? Claro que não. Não dá para fazer comida e ler, senão você corta o dedo, queima o dedo, destrói a comida, porque não vai sair comida, vai ser um grande queimado. Ou um grande angu. Por quê? Porque para você fazer comida, você precisa do quê? De tempo. Eu gosto de cozinhar, vocês sabem, a grande maioria de vocês já comeram na minha cozinha. Amo cozinhar para aqueles que eu amo e para os meus amigos. Simples. Sempre convido alguém para comer comigo. E é comum, depois de um bom tempo de experiência, você adquirir uma certa manha na cozinha. Você já pensa, qual é o cardápio de hoje? Bom, hoje é tal coisa, com tal coisa, com tal coisa, e você já cria um programa mental. Qual eu começo cozinhando primeiro, porque é o que demora mais, qual eu deixarei por último, por quê? Porque eu deixo por último, porque quando tudo estiver quase pronto, no cronômetro da cozinha, eu quero que eu desligue o fogão e ainda esteja tudo quentinho para todo mundo sentar e comer aquela comida quente e gostosa. Quem não tem essa habilidade, muitas vezes esfria uma coisa, vai ficar boa, é só esquentar. Mas sai uma boa comida, porque requer o quê? Atenção, requer o quê? Experiência. Nota bem, para a gente ler a Bíblia, irmãos, como que a gente vai ouvir, como que a gente vai realmente entender a Deus se a gente não pausar com atenção e com foco no que Deus quer dizer para a gente?
Nota, a leitura da Bíblia é um momento de uma chave, de um código, aonde você acessa. Você está entrando numa porta. Qual é a porta? É a porta do Todo-Poderoso. Você está abrindo, irmão. Mas pastor, eu fiz isso a semana toda e não percebi muita coisa. Continue fazendo, que mais cedo ou mais tarde o Todo-Poderoso vai invadir a tua vida. E se não for de dia, será de noite. E se não for de noite, vai ser sonhando, porque Ele é real e Ele prometeu que aquele que o busca, que aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, e aquele que procura, acha. Ele prometeu. É real, somos híbridos, para que eu desfrute o mundo espiritual, eu preciso praticar coisas espirituais. Oh, meu irmão, e a vida da igreja? A mesma coisa. É notório, eu vou para a igreja, é uma bênção, por quê? Porque estamos acionando mais um gatilho divino, estamos exercitando mais uma prática, e quando jejuamos, e quando evangelizamos, e quando cuidamos da igreja, e quando fazemos a obra de Deus, estamos desfrutando da comunhão do Senhor. Oh, como é maravilhoso! Estou falando tudo isso para te pontuar de uma forma linda e maravilhosa nessas práticas, irmãos. Agora talvez você diga assim, pastor, mas e aqueles que têm outras experiências religiosas, com outras coisas que não são de Deus? Eles foram buscar o Espírito, o mundo espiritual. O mundo espiritual é real, irmãos. Se eu buscar de forma errada, eu vou me encontrar com seres errados, é simples assim. Talvez você diga dentro do seu coração, mas então, pastor, não é Deus que vem ao nosso encontro? Não é Deus quem nos visita? Eu digo para você, olha, não confunda compaixão e misericórdia com comunhão. Não confunda. Oh, querido, a história da Bíblia é a história de Deus, de um Deus, se assim eu poderia chamar, mas é o único e verdadeiro Deus, que depois que o homem se rebela, ele continua correndo atrás desse homem tentando salvar e livrar esse homem. Pode ver que essa história da nossa vida, quantas são as chances, quantas são as vezes que Deus vem até nós, Deus coloca pessoas, Deus coloca livros, Deus coloca parentes, Deus coloca estranhos, para quê? Porque Ele quer nos alcançar com sua ternura, com seu amor, com sua misericórdia. Não é assim na nossa vida? E isso é o quê? É Deus vindo ao nosso encontro. É a misericórdia de Deus indo sobre nós. É a compaixão de Deus nos atingindo. Mas e aí, pastor, eu não estou tendo comunhão com Deus? Não, irmão, porque a comunhão requer, sabe o quê? A comunhão requer que eu e você o procuremos, que eu e você o busquemos, que eu e você exercitemos aquele momento de um profundo desejo de ir a Ele. Isso é comunhão. Então, querido irmão, olha só, deixa eu deixar aqui, eu falei várias coisas, mas deixa eu deixar uma dica também aqui para você, de uma outra chave, de um outro código, um diário de oração. Eu não sei se você gosta disso ou não, se você gosta de escrever ou não, isso não é uma regra, mas sempre foi notório que grandes servos de Deus, eles têm experiência com Deus, sabe como? Cultivando um diário de oração. Porque geralmente você usa o seu diário de oração após uma leitura bíblica. E depois você escreve ali o que você entendeu de Deus. Ou quem sabe você registra aquela grande experiência que Deus te fez passar. Ou quem sabe aquela grande dor. E a sugestão que eu te dou, que eu aprendi, é: escreva uma oração. Pastor, mas isso é tão frio e mecânico? Não, você vai entender. Isso é um ato de piedade dos mais lindos que eu já pratiquei. Por quê? Você começa a escrever uma oração. Aí depois você lê aquela oração. Aí você corrige a sua oração. Você fala, aqui eu fui muito egoísta, aqui eu fui muito mesquinho, aqui eu estou sendo muito repetitivo, deixa eu melhorar. Não, isso daqui dá até vergonha de imaginar eu pedindo isso para Deus. Aqui eu estou sendo muito egoísta na minha forma. Aí você corrige. Aí por último, você se ajoelha ou mesmo sentado e lê aquela oração. Quando você para ver o tempo que você gastou, você não fez um texto, mesmo que foi de uma página, em 1 minuto. Você gastou ali pelo menos uns 10 minutos, 15, meia hora, 1 hora.
E é 1 hora que você investiu no mundo espiritual. Ó, irmãos, pode ver, agora aqui, irmãos, nós estamos já por volta de 2 horas aqui na igreja. Ó, que maravilhoso! Você dedicou 2 horas da sua vida para Deus. Eu quero te dizer que Deus vai te recompensar. As chaves, os códigos, os mistérios de Deus nos unem à vida espiritual de Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, então eu te digo, se incline às práticas espirituais. Deus é espírito. Tudo que for uma prática espiritual, baseada na palavra de Deus e no poder de Deus, isso tem que ser da sua consideração. Como se não bastasse, falei aqui sobre essas chaves, quero ir para um outro ponto. Como se não bastasse, a comunhão com o Eterno, ela é tão maravilhosa, ela é tão especial, ela é tão enriquecedora. Como se não bastasse, a comunhão com Deus também nos enriquece em muitas áreas da nossa vida. Como assim, pastor? Eu não sei se você já parou para pensar, ou se você já notou. Possivelmente, você que é um cristão piedoso já experimentou isso. O seu discernimento aumenta, a sua reflexão e a sua imaginação aumenta, a sua compreensão da vida aumenta. Em outras palavras, Deus faz com que você se agigante na sua mente, exercitando a sua fé. Chegaram para Einstein em certa ocasião e perguntaram qual era o segredo da sua genialidade. Ele disse que era a imaginação. Ele gastava muito tempo no mundo das ideias. Ó, vem cá. Nenhum segredo, porque esse homem se tornou um gênio da ciência. Quando você, meu irmão, olha só, exercita comunhão com Deus, você amplia os seus neurônios. Você começa a olhar no mundo físico e ver o mundo metafísico, ou seja, o invisível. Quer ver um exemplo aqui real? Deus é tão bondoso na nossa experiência com Ele. Pode ver, você que se converteu. Fisicamente, porque você se converteu, a sua vida agora é abençoada fisicamente. Por quê? Você tem saúde. É comum ver um cristão saudável, equilibrado, que com seus 60 anos está em pleno vigor. Por quê? Porque a conversão é algo tão extraordinário que atinge o físico. É comum ver uma pessoa convertida ser curada nas suas emoções. Por quê? Porque é essa relação com Deus, onde Ele cura as mazelas, Ele sara as feridas. E é comum ver uma pessoa também que se converteu amadurecer ou envelhecer com uma mente cada dia melhor. Por quê? Porque a capacidade mental, ela dilata, ela amplia. Por quê? Porque a experiência espiritual, ela é uma experiência vasta, ampla e poderosa. E eu quero fazer um exercício aqui com vocês agora. Eu quero te ensinar um segredo. Olha que interessante, irmão. Olha que interessante. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus. É visível nos olhos dos irmãos. É visível na percepção espiritual dos irmãos. Os irmãos não só me veem, mas é notório nos olhos de alguns, mais do que nos olhos de outros, mas é notório que a presença de Deus está entre nós. Mas olha aqui, deixa eu te ensinar um exercício disso que eu estou falando, sobre essa questão da amplitude, da bênção que é essa comunhão com Deus no mundo físico. Olha só, você consegue imaginar a pessoa de Jesus aqui entre nós agora? Isso é real, isso é real. Eu quero te ensinar, quer ter comunhão com Deus? Então comece a exercitar esse seguinte pensamento: tudo que você faz, tudo que eu faço, Jesus está do nosso lado. Posso ouvir um glória a Deus? Isso não é clichê, irmãos. Estamos na casa dele, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali o Senhor está presente? Nós sentimos uma brisa do Espírito Santo. Toda vez, é assim no louvor, nota, a gente vai entrando no automático, é a presença dele, a gente glorifica.
Mas deixa eu te dar aqui, por isso que eu estou falando, a comunhão com Deus, ela é tão maravilhosa, ela molda a nossa vida, ela pontua a nossa existência, nos faz sermos cristãos aprovados. Essas compreensões da vida espiritual são dilatadas, e como se não bastasse, o mundo físico também é dilatado. A nossa compreensão da realidade é dilatada, como se fosse pouco ainda. E eu quero te dizer, exercite isso. Você está em casa, fazendo as suas tarefas domésticas, mãe? Jesus está ali com você. Aí, de repente, você tem um embate na sua casa. Note, Jesus está do seu lado. Vem uma perseguição, Jesus continua com você. Vem uma afronta das travas, Ele não te deixou. Comece a exercitar isso. Por exemplo, enquanto eu falo, como há pouco eu disse, não perca isso de vista. Jesus está aqui, do nosso lado, do meu lado, falando a vocês, e do lado de vocês, enquanto vocês recebem, dando instruções. Mas para melhorar, Ele faz, além de tudo isso, Ele faz morada dentro de cada um de nós. Meu irmão, quando você estiver trabalhando, fale, Jesus, trabalhe comigo aqui. Trabalhe comigo, fique do meu lado. Olha só, irmãos, quando você estiver fazendo a obra de Deus ou estiver em apuros, no seu pensamento, na sua mente, no seu coração, clame a Deus e diga, Espírito de Deus, me ilumina agora, me dá uma resposta. Ó, irmãos, como a experiência da igreja é enriquecedora. Quantas são as vezes que eu estou aconselhando um casal, parece que uma cachoeira divina vem sobre mim assim e passa, e eu vejo muitas pessoas chorando no aconselhamento, e depois ali, eu dentro de mim, eu só fico glorificando, porque eu falo, Senhor, isso não é virtude minha, eu não preparei isso, eu não aprendi isso na escola, eu não aprendi isso no seminário, eu não aprendi isso em livros, eu sei que isso é a Tua presença, que extravasa esse vaso, esse pequeno vaso, e abençoa essa serva do Senhor, esse servo do Senhor. Quantas são as vezes? Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais eu tenho comunhão com Deus, até a minha mente, ela é dilatada, a minha compreensão do ser. Detalhe, se prepare, porque você também vai ver coisas que de repente você vai ficar surpreso. Você vai enxergar as hostes malignas. Se você não enxergar fisicamente como alguns irmãos, você vai notar uma presença hostil e vai falar, que coisa esquisita é essa? O que é isso? É o Espírito Santo de Deus te dando dilatação, compreensão, experiência, porque a comunhão com Deus é poderosa na nossa vida. Meu irmão, e nessa hora, você vendo uma pessoa carregada, apinhada de capeta, e aí o que você vai fazer? Você vai pôr a mão na cabeça dela? Muitas vezes não, mas dentro do seu espírito, enquanto você conversa com a pessoa, você vai estar dizendo assim, sai Satanás dessa vida, porque esse corpo não te pertence. Isso não é clichê não, isso é real. Por quê? Porque uma pessoa muitas vezes sujeita às trevas. Você é filho de Deus, ele não compreende as coisas de Deus, ele está sendo instrumento do diabo, e você não vai contra-atacar com maldade, mas você vai dizer, Jesus, liberta essa vida. E ali você não, olha só como que isso é maravilhoso, irmãos. Olha que exercício mental é esse. Você continua conversando com a pessoa, não, seu José, fique tranquilo, seu José. E o seu José ali, cuspindo capeta, cuspindo gadareno, cuspindo tranqueira. E aí você, não, seu José, calma. E dentro do seu coração você está assim, Satanás mesquinho, sai dessa vida, espírito diabólico, sai desse homem. Olha, você está ali, sobriedade, na sua mente espiritual, na sua mente física, guerreando e tranquilo e sereno. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso está na sua vida, e as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais em Deus. Só sabe disso quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. E é natural que essa pessoa, olha só, eu estou pontuando aqui, irmão, a comunhão com Deus, ela é doce, ela é calorosa, ela é maravilhosa, mas ela é abundante até nas nossas cognições, na nossa compreensão, e é por isso que um filho de Deus, ele é sábio na sua essência, porque o Espírito Santo de Deus está sobre ele. Aleluia! Agora, uma última coisa importante para eu concluir esse ponto, para eu ir para o meu último ponto, que eu tenho que concluir essa mensagem hoje. Olha só, nota,
o único cuidado que você tem que ter sobre esse exercício, e o único terror que você vai ter, é quando você pecar. Porque você vive tanto essa experiência, quando peca, é a única hora que você vai falar: Jesus, sai daqui, porque agora eu estou corado de vergonha, porque eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui dentro de mim, não é verdade? Quem vive essa comunhão com Deus, na hora que peca, é o único terror, porque tem tanta certeza que Deus está ali, tanta certeza que Deus está dentro dele, que agora ele se culpa por ter cometido esse deslize. E um outro cuidado também, sobre essa questão da compreensão espiritual, nota bem, exercite esse dilema espiritual, presta bastante atenção, exercite esse dilema espiritual, baseado nas Escrituras, na comunhão com a igreja, porque alguns até começaram a ter essa relação espirituosa, e aí começaram a ouvir a voz da sua consciência, e acabaram se adoecendo. Por quê? Porque agora eles começaram a viver uma vida espiritual, mas eles não estão mais nas Escrituras e nem na comunhão da igreja. E poucos, por essa razão, acabam ficando ensandecidos. Mas, pastor, então eu tenho que temer isso? Claro que não. Você já viu algum apóstolo gaga? Algum profeta maluco? Não. Todo homem de Deus, que é nutrido pelas Escrituras, que é nutrido pelo Espírito Santo e que vive intensamente uma vida na igreja do Senhor, ele recebe o quê? Uma unção do Espírito e sabedoria da parte de Deus. Amém, irmãos? E o meu último ponto, queridos, que eu quero concluir o mais incrível que essa doutrina de ter comunhão com Deus nos ensina, é que tudo o que a comunhão com Deus gera em nós, tudo sempre será muito doce, muito leve e muito tremendamente agradável. Você já viu algum filho de Deus que vive de comunhão com Deus emburrecido? Não. Você nunca vai ver alguém que tem comunhão e intimidade com Deus assim: mas que maldita hora que eu fui escolher ter comunhão com Deus, que agora eu estou sofrendo. Se essa pessoa faz isso, é porque ela ainda não entendeu os mistérios de Deus. Ela se assemelha ao profeta do fracasso que foi Jonas. O único profeta que fez uma grande obra e foi um fracassado. Porque ele não entendeu o que era nem a misericórdia de Deus, nem a salvação dos perdidos, e nem o que é obedecer a Deus na sua essência. Tiramos Jonas. Não há profeta, e não há servo, e não há filho de Deus, que não viva essa doce presença do Senhor na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão com Deus. Porque quando ele sofre, Deus está com ele. E quando ele, de fato, tem vitórias, ele glorifica a Deus, porque a vitória, quem deu para ele foi Deus e não foi ele mesmo. E ele sabe que é fruto do Espírito na vida dele. Agora fica uma dica: se a comunhão com Deus, só um minutinho, começou a falhar minha voz. Se a comunhão com Deus é uma comunhão que te faz pesar, é uma comunhão que te amassa negativamente, pesadamente, te coloca em traumas, em péssimos lençóis, eu te sugiro a você refletir um pouco a sua vida espiritual, porque possivelmente, talvez, você não entendeu direito as Escrituras e nem o que é o ministério do Senhor. Possivelmente, as causas de todas essas dores do ministério, e não estou dizendo aqui, irmão, presta bastante atenção, o ministério ele é árduo, tem mais espinhos do que rosas, mas o que faz o ministério ser maravilhoso não é o ministério puro e simples, é a presença poderosa de Deus, abundante na vida do ministro. E é por isso que ele sofre e glorifica a Deus. É por isso que quando ele está fraco, ele ainda diz: eu estou forte. É por isso que quando ele ainda está muitas vezes cansado, ele diz: eu vou dar mais um passo e vou caminhar mais uma milha, porque o Espírito do Senhor é sobre a minha vida e em nome do Senhor faremos proezas. Mas quando nós estamos
muitas vezes vivendo um dissabor no ministério. Isso é porque talvez as nossas atitudes no ministério ou nessa relação com Deus são atitudes muitas vezes egoístas. Fazemos para nós e não para Deus. Fazemos para a nossa glória e não para a edificação da igreja. Muitas vezes as nossas motivações são erradas. Desejamos a fama, a soberba, o prestígio, o status. E muitas vezes dessa forma vivemos em pecado, em erro, querendo mais a bênção de Deus do que o Deus que abençoa. Então fica aqui uma dica. Nesse último ponto, lembre-se, a comunhão com Deus, sobretudo, ela é doce, ela é poderosa, ela é amável, ela é eterna, ela é desejável. E não importa se você passe por um calabouço, o Senhor estará com você ali. Não importa se eu e você passemos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará ali conosco também. Não importa se naquela hora seremos instrumentos de Deus para milhares, Deus estará ali também conosco. Essa presença é doce. A comunhão com Deus é algo maravilhoso. E eu quero concluir dizendo, a comunhão com Deus é tudo o que eu preciso, é tudo o que você precisa. A comunhão com Deus é o que nós precisamos. E se faltar essa íntima comunhão com Deus... Obrigado, meu filho. Obrigado. E se faltar essa íntima comunhão com Deus, podemos ter tudo na vida e nada valerá a pena. Podemos, ao mesmo tempo, não ter tudo, mas ter Deus e a nossa vida valer muito a pena. A comunhão com Deus molda a nossa vida espiritual. A comunhão com Deus leva os filhos de Deus a serem aprovados. A comunhão com Deus nos dá essas chaves espirituais de abrirmos essas portas, essas janelas, esses portais espirituais. A comunhão com Deus gera em nós benefícios e maravilhas, física, mental e emocional. E sempre a comunhão com Deus vai gerar em nós esse doce consentimento de que Deus está ao nosso lado. Eu quero te desafiar agora, dizendo... Como vai a sua comunhão com Deus? Eu espero que no término dessas duas mensagens, você possa, de todo o teu coração, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor e dizer, Deus, eu preciso viver uma vida de primeira mão contigo. Não saia daqui hoje sem fazer as suas alianças com Deus, sem reposicionar a tua vida da forma em que Deus deseja. Molde a tua vida, as tuas práticas, com práticas espirituais, com rituais espirituais, e eu tenho certeza que você vai entrar no mundo de Deus, porque Deus é Espírito. Quero orar com os irmãos agora, em nome de Jesus. Quero orar. Aleluia. Quero pedir ao Senhor nessa hora para que Ele possa abençoar a minha vida e a sua vida. Amado Pai, eu entrego a Tua palavra à Tua igreja, Senhor. E eu te peço, Senhor, assim como o profeta Ageu, Senhor, profetizou, Senhor, clamando e dizendo, ó Deus, sobre o povo de Deus que regressava da Babilônia, eu te peço, ó Deus, nessa noite, derrama do Teu Espírito, fogo sobre o coração do Teu povo, Pai. Ó Deus, a Tua palavra nos ensina, Senhor, que é o Senhor quem desperta o nosso espírito. E nessa hora, Pai, eu como ministro do Teu Evangelho, quero te pedir, derrama sobre Tua igreja, Pai, derrama sobre o Teu povo, derrama sobre cada um dos Teus servos uma presença poderosa do Teu Santo Espírito. Abençoa a Tua igreja, ensina a Tua igreja, continua a falar nos nossos corações e desperta, Pai, desperta a cada um de nós a termos cada dia mais comunhão e intimidade com o Senhor. Revela ainda muito mais ao coração do Teu povo o que cada um deles precisa fazer. Quais são as práticas sagradas que o Senhor deseja com que eles realmente a partir de hoje se posicionem.
Aqueles que pararam de ler a Bíblia, restaura a leitura da Bíblia. Aqueles que pararam de orar, restaura a oração. Aqueles que pararam de jejuar, restaura o jejum. Aqueles que pararam de frequentar a tua casa ou terem momentos de devocionais contigo, restaura-os, meu Pai, para que eles possam nutrir o seu espírito com o teu Santo Espírito e assim ter intimidade e comunhão contigo, ó Deus eterno, soberano. Que o reino de Deus aflore poderosamente sobre a tua igreja, sobre os teus servos, sobre as tuas servas, e que possamos realizar tudo o que tu tens para nós. Abençoe a vida de cada um dos teus servos e servas, em nome de Jesus Cristo. Amém.